Gente, eu quero falar um tema hoje de cristianismo que a parte mais importante do cristianismo é como nós estaremos diante de Deus, é como nós estamos diante de Deus. Esse é o tema, noiva em chamas, como nós precisamos estar. E eu queria compartilhar com vocês 6 pontos de como nós, como uma noiva em chamas, podemos apagar essa chama. Então, vou falar 6 pontos de como a gente faz para apagar isso e outros pontos para como a gente faz para manter isso. E o primeiro ponto que a gente já acabou de exercer para que você faça a sua chama se apagar é você ser ingrato. É você ter ingratidão. E eu quero ler para você o significado de todas essas palavrinhas que eu vou compartilhar aqui. Olha o que significa ingratidão no dicionário. Uma pessoa ingrata é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. A ausência de comportamento ou atitude da pessoa que expressa falta de gratidão. Essa parte eu achei a mais forte. É uma pessoa que nega a ajuda que foi oferecida e ela tem uma ausência de comportamento de gratidão. É a falta de gratidão. Uma pessoa que tem essa prática, esse hábito. Uma pessoa que é ingrata é uma pessoa que faz com que a chama dela em Jesus fique cada vez mais fraca. Em Apocalipse 21:8, vamos abrir lá? Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e os abomináveis e os homicidas e os fornicadores e os feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E eu quero que você grave um pouquinho dessas palavras que estão aqui, porque cada palavrinha dessa, ela tem um significado forte. Eu não queria, ir uma por uma, porque senão o culto ia ser longo e o Espírito Santo conduziu dessa forma, né? Não sei. Mas cada uma dessas palavras, ela tem um objetivo forte na nossa vida, que às vezes a gente pratica e a gente nem sabe. Você acabou de tratar uma ingratidão, você viu como que ser grato e ser ingrato é uma coisa muito rápida de resolver? Se você está se comportando como uma pessoa ingrata, é uma coisa que se você pegar um caderno e um celular, você começa a falar, não, eu vou ser uma pessoa grata. Percebe que é uma decisão? E você fala assim, não, eu não vou ser assim. Porque um coração ingrato é um coração frio. É um coração que vai se descambando para outras coisas. Uma pessoa que não reconhece o que Deus fez por ela, uma pessoa que não reconhece o que ela tem, ela não reconhece o que está ao redor dela, ela não consegue agradecer, ela não consegue estar feliz pelo o que tem ao redor dela, pelo ar que ela respira. E o segundo ponto é uma pessoa covarde, que está ali no primeiro ponto de Apocalipse. Ali no céu não vão entrar os covardes. E o significado de uma pessoa covarde, vou ler aqui para vocês. Quem age com temor diante de alguém ou de algo, ou quem não apresenta valentia, que não apresenta coragem, que se caracteriza pela ausência de arrojo, de bravura e de valentia. Eu acho que esse é de todos os pontos, esse é o ponto que mais me dói. Porque nós, como a Igreja de Cristo, a maioria de nós ficamos covardes. A gente fica ingrato, não reconhece mais o que Deus faz pela nossa vida, o que Ele nos dá. A gente ri junto com aqueles que estão tirando um sarro daquilo que Deus criou, das coisas que Deus fez. A gente comemora junto, né? Como eu falei desses videozinhos. A gente entra na covardia, e a covardia, eu acredito que seja o ponto onde nós crentes mais falhamos. Porque não entrarão os covardes, quer dizer
uma pessoa, em todos os sentidos, que está falando, né, que faltou valentia, mas a parte forte é que nós ficamos covardes para falar de Jesus. Nós começamos a ficar, sabe, acuado. Literalmente a tradução de covarde é aquele que tem temor diante de alguém. Quanto temor a gente tem tido de falar de Jesus para as pessoas? A gente começou a se travar, se trancar, cansar, ver que a pessoa tá, né, parece que está colocando o evangelho a goela abaixo para ela. Então nós começamos a ficar covardes, a ter medo, a ter temor. A pastora falou que vai chegar o tempo em que as coisas vão se apressar e as coisas, né, vai acontecer o rebuliço do evangelho ser propagado, tal. Mas isso é a missão de todos. Isso não é a missão de evangelista, de missionário, de pastores. Não é a missão de um ou de outro. É a missão de todo aquele que se converte. Se você ouviu falar de Jesus hoje, você acabou de ouvir falar de Jesus, faz 5 minutos que você se converteu. É a sua obrigação falar de Jesus todos os dias. E uma pessoa que está em chamas, uma noiva em chamas, ela fala de Jesus. E isso começou a me pegar tanto que eu fiquei, Senhor, por que eu comecei a ficar tão covarde? Aonde entrou tanta covardia em mim, que eu tinha tanta coragem, e de repente agora eu olho para a situação, eu fico, ai Senhor, eu vou falar o quê? Eu não, sabe, perdi a prática de ser aquela pessoa que não pode ver um corpinho andando, porque quem está em chamas não pode ver 2 perninhas andando, que tem vida, todo ser que respira sai para evangelizar. E, gente, aí vocês vão rir de mim, eu não sei se eu já falei aqui, que tem um senhor, toda vez que ele me vê, ele me evangeliza. Já contei para vocês? Ele dá testemunha de Jeová. Meu Deus do céu, toda vez que ele me vê, ele vem me evangelizar. E ele vem com jeitinho. Gente, eu estava falando, Deus, me dá uma estratégia. Esse homem tem estratégia. Ele chega na pessoa e ele começa a elogiar. Ele começa a elogiar e começa a puxar a conversa. E como lá na igreja deles, tudo é livro, né? Tudo eles têm um livrinho, livreto, não sei o quê. Agora eles ficaram digitais. Eles não entregam mais papel, viu? Eles estão digitais. Então ele fala, ó, entra lá no Google. Aí você digita assim, assim, assado. Aí você coloca lição não sei o quê. E aí eu fico só recebendo ser evangelizada para me aprender. Porque eu comecei a ficar covarde. Quero assumir aqui diante de vocês que isso se tornou uma coisa em mim, assim, que eu fico, meu Deus, por que eu fiquei assim? Para que eu chegue a falar de Jesus para alguém, eu tenho que ter pegado, sabe? Não sou mais aquela pessoa que eu vi uma pessoa e falava, meu Deus, eu não tenho que falar de Jesus para ela agora, tem que ser ela, é agora. Isso ficou, como foi apagando, sabe? Ficou ali, uma pessoa que eu vi do nada. E tem pessoas, às vezes, que nos marcam. Já aconteceu isso com vocês? Conheceu uma pessoa e aquela pessoa fixou na sua cabeça. Você conheceu ela por alguns minutos. Gente, isso é o constrangimento de Deus, que você precisa tomar uma atitude. Ter coragem, parar de temer diante de alguém, deixar de ser covarde. Aí você pode usar uma palavra assim, eu não estou evangelizando mais. Não é porque você está evangelizando mais, não, é porque você virou covarde. Isso tem nome. Não é que você parou. Você se tornou uma pessoa que você não deveria. E em Apocalipse está escrito que quem é covarde, quem tem temor diante dos homens, eu não sinto vergonha de Jesus, de jeito nenhum. Eu pelo contrário, entrou em mim uma crença, porque eu fui escarafunchar. Por que eu me tornei uma pessoa que eu não tenho mais coragem para evangelizar? E eu fui perceber que entrou uma crença dentro de mim. Eu não sei quantos podem ter assimilado também essa crença, mas entrou uma crença dentro de mim, de muitos testemunhos que eu ouvi, de que as pessoas que queriam ser evangelizadas chegavam nas pessoas que queriam evangelizar e falavam, tem uma coisa em você diferente, sabe? A pessoa que queria ser evangelizada já chegava se evangelizando com aquela pessoa.
entrou isso em mim que a minha vida, a minha vida não, eu sou uma pessoa, estou ali buscando a Deus, porque quando eu estiver nas trevas, a luz vai resplandecer e as trevas, né, vai ter que sair, sabe? Entrou uma crença em mim que não é bíblica, porque a Bíblia diz o que em Romanos? Como ouvirão se não há quem pregue? É o que está escrito. E entrou uma crença em mim, de testemunhos que eu ouvi, de que só por você ter a sua vida do jeito que as pessoas vão chegar em você já falando, tem uma coisa diferente em você e eu quero tal. Eu vi inúmeros testemunhos desse, gente. Inúmeros. E eu adotei essa crença para a minha vida. O seu testemunho basta. Gente, sabe quem falou isso? Pregue o evangelho, se preciso use palavras. Essa frase era a minha crença. Evangelize, se necessário use palavras. Porque a sua vida é um testemunho vivo que você não precisa nem pregar mais. Você nem precisa falar. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue? E você precisa investigar por que você parou de falar de Jesus. Eu investiguei e eu descobri que era isso. Eu queria evangelizar ficando quieta, tendo uma vida assim, tipo, tô emitindo luz. Eu queria evangelizar desse jeito. Isso não é bíblico. E a gente precisa começar a estudar nossas crenças, porque a gente vai entender que a gente adota crenças que não são bíblicas. Sabe, a gente adota ideias que elas são mentirosas e o diabo vai usando essas estratégias. E eu comecei a ver falar, Senhor, isso não funciona. Não funcionou. Esse negócio de ficar ali, eu estou emitindo luz nas trevas. Só de existir Francisco de Assis. Isso era meu lema. Aí eu peguei e comecei a orar e escarafunchar, de onde veio, por que eu penso assim, de onde veio, por quê. E a Bíblia não combina com isso. Então, nós precisamos escarafunchar de onde vem o nosso temor de não falarmos mais de Jesus. Entender, será que é porque você está com vergonha de falar que você é crente? Você está com vergonha, aí entra a outra parte. Eu não tenho a menor vergonha que as pessoas olhem para a minha vida. Eu quero que olhe, porque eu quero que você veja. Porque a minha vida foi tocada por Jesus. Tudo na minha vida tem Jesus. Não quero falar, quero que você veja a minha vida e você vai ver que tem Jesus nela, você vai querer, né? Era o meu lema. Mas tem pessoas que podem falar, não, a minha vida está muito estragada para falar de Jesus. E a pessoa vai olhar para mim, vai falar, vixe, aí você tem que consertar. Mas qual é o ponto? Eu não sei qual é o seu. Você vai ter que escarafunchar isso tudo aí, tá bom? Nós vamos ter ousadia, porque tem um testemunho que está famoso, e isso é bíblico, né? Esse testemunho está famosíssimo. Mas, gente, a mulher, ela veio para o Brasil, ela ficou louca aqui, que ela falou, pelo amor de Deus, como que vocês aqui no Brasil conseguem viver, falar que é crente sem vocês evangelizar, pelo amor de Deus? Porque eu corro risco de vida. Nos países afora, eu corro risco de cortarem minha cabeça fora para falar de Jesus, e vocês aqui no Brasil têm medo. Por que os crentes aqui se arrumam só para ir para a igreja? Por que vocês não estão evangelizando? E ela ficou enlouquecida, né? E eu fiquei tão tocada, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Aí já é a frase dos heróis da fé, que agora eu não lembro, mas é dos heróis da fé, que uma igreja que não evangeliza, logo ela deixa de ser evangélica. E nós precisamos lembrar disso, que todo ser que respira precisa ouvir falar de Jesus. E às vezes eu tenho vergonha de falar assim, nossa, vai que essa pessoa é crente, e ela vai ficar com raiva que eu estou evangelizando ela, vai me dar uma bronca, vai falar que eu não sou usada por Deus, vai falar que eu nem tenho o Espírito Santo na minha vida, porque eu nem descobri que ela já é crente, eu nem percebi a luz divina da vida dela, e vai brigar comigo e fica inventando um monte de coisa na minha cabeça. Sendo que, quando eu fui evangelizada, eu achei tão bonito. Eu não tive coragem de falar para aquele senhor, não, eu já sei, eu sou crente, eu tenho Bíblia em casa, tá bom.
Eu não tive coragem, gente, eu fiquei tão constrangida. E de forma alguma eu pensei, nossa, eu devo ser uma pecadora, que ele olhou para minha cara e falou, essa pessoa precisa de Jesus. Não pensei isso. Eu percebi simplesmente que ele é uma pessoa que não pode ver uma perna andando. Aonde ele vê alguém... Gente, ele já me viu no posto de saúde e ele me viu no mercado. E ele veio de novo me evangelizar andando no mercado. Ele estava com o carrinho dele, eu estava com o Vitor, a neném, ontem. Lembra, Vitor? De novo. E ele veio, oi, que não sei o quê. E começa a conversar, e começa a elogiar, e papapá. Olha, você abre no Google, você coloca a lição tal. Aí você vai estudar, não sei o quê. Aí ele já começa a pregar. 72 anos, aquele senhor todo arrumadinho, todo de social, de chapéu. Aonde ele vai, ele vê uma pessoa, ele para e ele evangeliza. 72 anos. Ah, tá. A Ariadna de Oliveira é uma missionária que pregou, né, fora do país. E quando ela voltou para o Brasil, ela não conseguiu se acostumar com a cultura aqui. Ficou absurda como que os crentes se trancam dentro de casa e não falam de Jesus. Isso é absurdo. E para a gente é normal, né? Porque a gente fala, nossa, tem tanta gente perdida. Não, eu não posso me misturar. Está escrito lá em Salmos, né, que a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores, eu não posso misturar porque eu sou crente. E aí fica aquela coisa, né, os crentes para dentro e aqueles que não são crentes, tudo para fora. Tudo ali, evangelizando. E aí? Vamos deixar de ser covarde? Quem é covarde vai perdendo a chama em Jesus. Um outro ponto é a reclamação. Uma pessoa que reclama, uma pessoa que não para de reclamar, de tudo ela reclama, ela vai fazer com que a chama dela em Jesus também diminua, também se apague. Uma outra coisa, uma pessoa que pratica injustiça. Deixa eu só ler o que é reclamação, significado no dicionário. Ação ou efeito de contradizer, impugnar, opor-se por meio de palavras. Olha que coisa extraordinária. Protesto. Todas as vezes em que você está reclamando, você está protestando. Você está levantando um protesto para aquilo que você não quer, mas você levantou um protesto. Então, aquilo que realmente você não quer, aí que vai acontecer. Sabia disso? Olha que coisa. Injustiça. Significado de injustiça vai fazer com que a sua chama em Jesus também fique cada vez mais apagada. Em que não há justiça, sem justiça, iniquidade, ação ou comportamento que se opõe à justiça. Uma pessoa que está contra a lei é uma pessoa que está praticando a injustiça. E quais são as justiças de Deus? Porque nós não temos essa pátria. Nós não representamos só essa pátria. Então, o que está na lei de Deus? O que está na lei de Deus e que nós estamos violando, nós estamos praticando injustiça. Porque Jesus disse lá em Mateus 6, que aqueles que têm fome e sede de... vai ser o quê? Farto. Vai ser farto, porque Deus odeia quem pratica a injustiça. E quem pratica a injustiça também é aquele ato de você favorecer um e desfavorecer todos os outros. É o que acontece na política. Se a gente olhar para a política agora, você vai ver que a nossa política ela é o quê? Totalmente. Então, ato de injustiça é toda vez que sempre um é mais favorecido que todos os outros. É ato de injustiça. Deus odeia esse ato. Tem que ser igual para todos, ou não tem que ser nada. Ou é igual para todo mundo, ou não é nada. Para que não cometa a injustiça. E Deus odeia essa prática. E aqueles que têm fome de justiça, de que as coisas sejam justas, sejam corretas, sejam iguais, vai ser farto. Vai ter fartura dessa mesa. Uma outra coisa que faz com que a nossa chama em Jesus também se apague é a mentira. E uma pessoa que tem um hábito de mentira,
ato ou efeito de mentir. É um engano, uma falsidade. Essa pessoa é uma fraude. Toda pessoa que está envolvida no ato da mentira, ela é uma própria fraude. E isso faz com que não haja chamas em Jesus. Um outro ato também, incredulidade. Uma pessoa incrédula. Uma pessoa que permanece no ato de não acreditar, dela não ter fé naquilo que a boca mesma dela diz. Ela não tem fé. Ela não age com fé. Tem incredulidade. Faz com que o seu amor por Jesus continue se esfriando. E o mais forte é que Jesus, ele vem casar com uma noiva madura. Jesus não vai casar com uma criança. Jesus não vai ter um relacionamento com uma criança. Quando ele vier, será o grande dia, será o casamento. Uma das coisas que eu compartilhei na célula, que eu tive uma visão semana passada aqui na igreja, do grande dia, foi tão forte. E eu senti, sabe, literalmente assim, por Deus, literalmente, sabe quando você, aqueles momentos que a gente é ministrado por Deus, né, existem momentos assim, e existem momentos que Deus, ele fala ponto e vírgula, e Deus ministrou em mim, que no grande dia, nós teremos um culto, não será só um dia de julgamento, vai ser um dia de culto, vai ser um dia de adoração, de louvor, porque vai ser um dia de felicidade para muitos, e de desespero para outros. Muitos vão saber da sua situação ali no grande dia. E ele vai se casar com uma noiva madura, pronta, preparada. Não com uma criança que não trabalhou a sua fé, não trabalhou a sua verdade, não trabalhou todo o seu espiritual. Não falou, não propagou a mensagem. Porque essa mensagem não pode morrer na gente. Porque se a mensagem morrer na gente, nós vamos morrer com ela. Porque ela é muito poderosa, ela é muito forte, ela é viva. Ela é igual a batata quente, você tem que passar para frente. Até rimou. Você tem que passar isso para frente. Se você não passa a mensagem de Jesus que você aprendeu, se ele ouviu o evangelho uma vez, ele tem a responsabilidade de começar a falar de Jesus e falar de uma coisa que ele aprendeu para uma pessoa. Todos os dias. Tem que procurar uma pessoa todos os dias para você falar de alguma coisa que você aprendeu. Se você ouviu falar de Jesus. E essa verdade, ela precisa ser transmitida. E Jesus, ele vai cobrar sim daquelas pessoas que não passaram a mensagem para frente. E se você, é o ponto culminante, porque a gente pode colocar aqui, fulano é tímido, ele não vai entrar no céu. Quando a Bíblia começa ali em Apocalipse falando que os covardes não vão entrar no céu, não está falando de uma pessoa porque ela é tímida no trabalho, porque ela é tímida no grupo, porque ela é tímida com as pessoas, ela é uma pessoa mais quietinha. Não está falando de uma pessoa assim. Está falando de quem não falar de Jesus não vai entrar no céu. Porque o significado de covardia é quem teme diante de alguém. E você está temendo a mensagem. É o ponto culminante do evangelho. E aí você não vai ter força para falar do evangelho se tiver na sua vida reclamação, tiver mentira, tiver injustiça, tiver ingratidão, tiver todos aqueles pontos também de Apocalipse, né? Coloca lá imoralidade, feitiçaria, contenda, se você é homicida, se você é idólatra, todas essas coisas vai fazer com que você não tenha fogo, porque sem fogo não dá para falar de Jesus, gente. Você vai transmitir uma mensagem morta, uma mensagem vazia. E às vezes a gente fala assim, mas tal coisa tão terrível aconteceu comigo, como que eu vou falar de Jesus? Gente, se uma coisa terrível aconteceu com você e você fala de Jesus, a pessoa não vai te julgar e falar assim, nossa, mas quem é você? Sabe que a pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, se tudo isso aconteceu com você e você está com Jesus, quem sou eu? E a gente se julga e a gente cria histórias na nossa cabeça. E a noiva em chamas não é só aquela noiva que fica adorando aqui, não.
Não é só quem fica cantando, quem fica, ai Jesus eu te amo, que fica fazendo coraçãozinho, que... Não é. A noiva em chamas é a noiva que faz isso, mas é a noiva que transmite a mensagem. Nós precisamos transmitir a mensagem ou ela vai morrer na gente. Nós vamos morrer junto com ela. Ou nós vamos transmitir para a gente reinar com ela. Amém? Nós precisamos transmitir a verdade. Como que você vai falar da verdade do evangelho se você mente? Se a sua boca sai mentira, você vai falar do evangelho como? Não tem como, não combina. E pontos para que você mantenha esse fogo aceso quando você rompeu esses processos, que eu não vou falar aqui, né? Senão vai falar 1000 pecados que fazem você não pegar fogo. Aí a gente vai ficar aqui até semana que vem, até domingo que vem, mas só uma explanação. E alguns pontos que faz com que você mantenha uma chama por Jesus acesa é louvor. Você precisa ter louvor o tempo todo. Tenha louvor na sua casa, tenha louvor no seu celular, tenha louvor no seu carro, tenha louvor no seu trabalho, tenha louvor por onde você estiver, tem que ter louvor. Louvor faz o coração aquecer, gente. Quem aqui tem o hábito de louvor? Gente, eu amo tanto, tanto, tanto. Eu amo dirigir com música. Tem que pôr uma música, tem que pôr um óculos, tem que levantar o banco, faz um monte de trem lá, aí depois eu saio. Aonde eu tiver, eu vou colocar uma música, eu vou pôr louvor, vai ter uma caixinha de som perto de mim, eu vou colocar. Eu vou pôr agitado, vou pôr lento, e eu vou pôr. E eu ensinei a neném também a dormir ouvindo isso, para que ela não, ela se acostume, né, com essa essência de que a gente precisa estar em louvor o tempo todo. Louvor e louvor e louvor e louvor. Isso faz com que o nosso coração se mantenha em fogo, em chamas. Quem aqui tem esse hábito de louvor, gente? Você ama louvor, tem louvor o tempo todo, você quer cantar o tempo todo. E uma boca, gente, que canta louvor, tem que ser uma boca pura. A mesma boca que canta um louvor tem que ser a mesma boca que também está em louvor com a sua vida, com o que diz e com as coisas que canta. Um dia eu e o Bruno estávamos na praia e saiu bem no nosso... A gente estava num... Aqueles lugares de praia, assim, que tem barzinho. E o Vitor estava andando de bicicleta, tipo o pier lá de Santos. E o Vitor andando de bicicleta e a gente sentar, tipo, nós dois namorando. E a gente fez um store, assim, nós dois, mostrou o Vitor. E bem na hora que a gente fez esse store, passou uma menina na nossa frente cantando, gente. Mas ela tava... Vocês já viram gente que canta algumas músicas, parece que elas estão cantando louvor? Vocês já viram isso? Eu vivo vendo, falo, nossa, parece que ela tá cantando um louvor, de tão... Precisa cantar desse jeito. E ela tava cantando, eu gosto de cerveja, de bebida, de garrafa, sei lá como que é a música. Aí e saiu bem no nosso store, né? Aí eu arregalei o olho e a gente fez outro. Gente, eu não gosto disso não, viu? Alguém cantou aqui, parecia que era nós. Não sou eu, não gosto dessa música, não canto isso. Eu já fui logo me explicar, já parecia que era eu que ia estar cantando um negócio daquele. Aí depois eu vou vir aqui no culto de domingo cantando fogo em teus olhos. Deus vai receber esse louvor? Fala, ué, você estava cantando lá que você gosta de bebida, de cerveja, do álcool. Né, eu gosto de me estragar e depois eu vou cantar que fez eu me apaixonar. Não combina. Aí ele vai falar assim, ai minha filha, que bonito agora, mas como que eu vou receber esse louvor? Você estava cantando ontem que você gosta de beber e agora você vem cantar que gosta de mim? Não está combinando isso não. Então a gente precisa o quê? A mesma boca que canta louvor, não adianta ter louvor também na sala, no quarto, na cozinha, no trabalho, no carro, se depois também eu vou cantar besteira. Eu não sei o que está saindo da minha boca. A minha boca é uma boca que fala besteira, que fala palavrão, que fala qualquer coisa, que xinga, que murmura, que reclama, que amaldiçoa. Deus não recebe esse louvor. Ele olha para a gente e fala, filha, você precisa... E aí a gente precisa mudar.
A mesma boca que canta o louvor precisa ser a mesma boca que adora a Deus em todo o tempo. Um outro ponto que faz o nosso coração se manter em chamas é a graça. E a graça, ela nos leva a ficar longe da porta larga. A graça de Deus, ela faz com que a gente não queira a porta larga. Porque existe o evangelho que diz que você pode ficar na porta larga mesmo, que Jesus vai te aceitar assim mesmo, e que no grande dia não tem nada a ver. Vai ser um dia muito legal. Não tem problema. Você pode fazer o que você quiser e amar Jesus, que dá na mesma. Faz o que você quiser. Tinha um outro ponto na minha tradução aqui de Apocalipse, que fala, nessa tradução tá um pouquinho diferente da minha. Nessa aqui eu acho que fala sobre, ou é nessa que fala sobre depravação, imoralidade sexual. A gente teve um pessoal na nossa igreja, gente, que quando chegou no nosso ministério, meio do Bruno, de Casados para Sempre, para fazer o curso e tal, a pessoa chegou falando que achava bonito, que achava a coisa mais linda, crente da igreja, achava bonito amamentar com o peito de fora, que era uma coisa muito linda, que é uma cena maravilhosa. Crente, teve que aprender na igreja. Não, minha filha, que você vai descobrir. Ou se você quiser fazer isso, você faz lá fora, a gente não vai te proibir. Mas um crente que acha bonito, só porque isso é ato de amor, né? Eu estou alimentando uma vida. Eu não dei mamadeira pro meu filho. Então você vai ficar lá, né? No meio de todo mundo, tudo de fora. Algumas mães espirrando tudo na cara da criança, engasgando a criança. E lá, né? Amamentando. Não. Aqui você vai descobrir. Se você quiser fazer isso, você pode fazer lá na sua casa, por onde você sair. Eu já vi mãe amamentando na praça. Criança desse tamanho, assim. Meu Deus do céu. Mas, e a Bíblia está falando o quê? Depravação, imoralidade. Você está, né, provocando, porque não é todo mundo que olha, nossa, que legal, a criança está sendo amamentada, que coisa linda. Ela vai crescer tão saudável. Essa criança não vai pegar gripe. É isso que algumas pessoas vão olhar. E não é só no sentido de homens e mulheres, né? Porque ontem, quando eu estava aqui, eu falei, nossa, se a neném quiser mamar na hora que eu estiver falando. Aí veio na minha cabeça, acho que a gente vai estar só em mulheres, né? Mas hoje em dia, né? Vai saber. Vai saber. Se nós estamos só em mulheres. Do jeito que andam as coisas hoje, até as mulheres podem, né? Não dá para confiar em mais nada, em mais ninguém. E eu fiquei, Senhor, ajuda essa criança a não querer mamar na hora que eu estiver falando. Porque se ela quiser mamar, aí vocês vão ver, gente, a goelinha de ouro. Aí você vai ver o negócio atiçar, porque ela começa a se mexendo. E ela começa... Se não der, né, amor? Aí vai ver, né? Aí vai ver o escândalo, o grito, que vocês vão ver. Ela vai ser cantora com o pai dela. Nós precisamos nos guardar. Nós precisamos nos preservar. Se nós queremos ir para o céu, nós queremos ser uma noiva em chamas que vai subir na primeira vinda de Cristo, porque eu acredito que eu não quero passar por tribulação. Eu acredito que Jesus vai levar a noiva em chamas dele embora antes da tribulação. Eu tenho fé. Mas eu prefiro crer que Jesus ele vem buscar, porque é impossível um povo que se guardou, que se preparou, que buscou, as pessoas que se absteve tanto de tantas coisas, elas negaram tantas coisas, elas não amaram essa vida. Existem pessoas que por amor a Cristo, eles arrancam os dentes delas a sangue frio para elas negarem Jesus. Só porque elas ficaram falando de Jesus demais, então eles pegam um alicate, arrancam o dente delas assim, sem dó, sem piedade, sem anestesia, sem cuidado pós aquilo, sem remédio, sem água, sem comida, sem nada, para elas negarem Jesus. E eu fui fazer uma cirurgia do siso, quase morro. E a gente precisa entender, né, que existem pessoas que estão passando pela terra, que a terra não é digna. Nós não somos dignos de falar o nome desses homens que têm sofrido tanto por amor a Jesus, e a gente com tanto, a gente fica tão acomodado,
Glória a Deus que eu estou mudando a minha vida, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós 4 vamos para o céu, amém. Ah, tá tudo maravilhoso. Ah, Deus é na nossa vida, amém. Oh, só milagres. E a gente fechar os olhos, né? Para aqueles que estão perecendo. Por quê? Como pode hoje em dia nós sermos tão ocupados? Por que que a gente é tão ocupado assim? Já parou para pensar? A gente vive ocupado, está ocupado todo dia, todo dia, todo dia. Eu fico em casa, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa. Parece que eu tenho um trabalho fora de 16 horas, de tão ocupada. E falo, meu Deus, é só uma casa e 2 filhos, se eu tivesse 6, igual a minha avó. E a gente está sempre ocupado, e a gente está sempre pensando, quando que eu vou falar de Jesus para alguém? Mudou um vizinho lá do lado da nossa casa, não sei quanto tempo. Nós não fomos ainda falar de Jesus para eles. E sabe o que essa vizinha fez? Quando eu estava grávida, ela fez um prato para mim de churrasco, com tudo que tinha no churrasco da casa dela. E mesmo assim eu não tive coragem de falar de Jesus para a mulher. Por quê? Fiquei covarde. Mas vou mudar. E eu vou contar isso para vocês. Nós todos vamos mudar. E ela veio ali me entregar e ela nem sabia meu nome. Ela me chamou no meu portão de vizinha. E tinha ficado preocupada de eu ficar sentindo o cheiro do churrasco e tá grávida. E me entregar. Fiquei, meu Deus, que coisa linda, né? Que ato lindo, que ato maravilhoso. E a gente tá tão ocupado com a nossa vida que a gente pensando, meu Deus, não falei de Jesus ainda pra esse vizinho que mudou, mas tô ocupado. Ai, Jesus, abençoa, que Ele veja Jesus na minha vida, que Ele veja que aqui na minha casa a gente não briga, a gente não se bate, não quebra as coisas, e aí Ele se converta. Era a minha fé, né? Que tá errada. Vamos usar a graça de Deus para nos manter em chama e sair da porta larga. Levítico 6,12 diga assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem holocausto e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Ou seja, todos os dias o sacerdote tem que ir lá e colocar a lenha para o fogo queimar. Todos os dias você precisa entrar em louvor. Todos os dias você precisa se manter em louvor, em louvor, em louvor. Com a sua vida também. Isso vai fazer com que seja um ato espiritual de que você esteja colocando lenha na fogueira. Quando você estiver adorando a Deus, você está colocando lenha na fogueira. Quando você está jejuando, você está colocando lenha na fogueira. Quando você está orando, você está colocando lenha na fogueira. Orando, jejuando, adorando, agradecendo. Quando você está falando a verdade, quando você está sendo pacífico, quando você está sendo misericordioso, quando você está agindo nisso tudo, você está colocando lenha na fogueira. Quando você fala de Jesus, você colocou a maior lenha que tinha na fogueira. Falar de Jesus. Porque não tem coisa mais linda de quando você falar de Jesus para uma pessoa e ela receber e ela entender. Não tem coisa melhor. Quem aqui já viveu essa experiência sabe, não sabe? O que é você falar de Jesus para alguém. Não tem coisa melhor. E não está na sua responsabilidade se aquela pessoa vai ficar ou não. Porque não é também você chegar nas pessoas e você falar assim: olha, tudo bem? Oi, meu nome é Camila, como você chama? Jacimara. Então, Jacimara, eu queria te chamar para você ir na minha igreja. Você pode ir de domingo à noite? Você tá tranquila às 6 horas da tarde? Ah, então tá bom. Então aí a gente se encontra, seu endereço, vou te mandar no WhatsApp. Tá bom? Me segue lá no Instagram pra você acompanhar como que é. Isso é evangelismo. Me segue no Instagram, curte, comenta e compartilha. Isso é evangelismo, gente. Isso não é evangelismo. Evangelismo é eu encontrar com ela e eu falar de Jesus. E eu fazer uma oração por ela. E eu ouvir ela. Isso é evangelismo. Falar de Jesus. Não é falar da sua igreja. Não é falar para ela ir na minha igreja. Depois que o evangelismo acaba, você faz o convite para ir para a igreja.
aí sim, aí ela tem um lugar para ir, ela precisa. Mas falar de Jesus é antes de fazer um convite. Obrigada, artista. Amém? E nós vamos nos tornar essas pessoas a partir de agora. Não é a partir de amanhã, de semana que vem, mês que vem, da madrugada. Hoje nós já temos a responsabilidade de que se passar uma pessoa pela nossa vida, a gente vai ter que falar de Jesus para ela. Sabe, se tornar aquela pessoa que vai abastecer o carro, chega, oi, boa tarde, quando o senhor quer que coloque de combustível, eu quero que coloque, enche o tanque, porque eu sou filho do rei, você não é não? E já começa a evangelizar, e já começa a falar de Jesus. Vai abastecer o carro, vai no mercado, vai na padaria, vai comprar pão, vai fazer o que for, tá andando na rua, tá fazendo caminhada na academia, andando de bicicleta, falando de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos nos purificar para que Deus receba o nosso louvor. Começa fechando os seus olhos e pedindo perdão